Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos falar sobre escola sem partido. O que significa isso? O que quer dizer isso? E para falar sobre essa temática eu convidei duas advogadas, a doutora Cheryl Berno, certo? Acertei? Certo. Que é advogada, professora, mãe de duas crianças e mestre em Direito Econômico e Social, além de ser colunista. E a doutora advogada Daniele Carriço Brandão, que é formada em Pedagogia e também é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Gama Filho e Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá. E é especializada em Direito Condominial. Doutoras, quero agradecer muito as doutoras terem aceito o convite, é importantíssimo, é uma temática ainda que é muito complexa, né? Ainda está nessa discussão, o que é escola sem partido é, mas a escola tem partido, né? Então eu resolvi fazer essa mesa redonda para a gente falar sobre esse tema e tentar levar para o público em geral alguns esclarecimentos, tentar tirar alguma dúvida. Então quero agradecê-las e muito por terem aceito o convite. Bom, eu que agradeço o seu convite, uma grande honra e um prazer enorme de falar desse tema. Que bom, agradeço. Também agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você nesse programa que dá voz a nós mulheres advogadas, né? Então vamos começar? Vamos lá. O programa Escola Sem Partido, ou apenas Escola Sem Partido, é um movimento político que foi criado em 2004 e foi divulgado por todo o país pelo advogado Miguel Najib. E aí eu já vou começar a entrar na pergunta, porque eu não quero falar muito, quero deixar as duas especialistas falarem um pouco sobre esse tema. A doutora que é mãe e a doutora que não é mãe, mas que tem uma visão diferente, né, do contexto, se seria interessante ou não entrar em vigor essa temática. Deixando claro que eu não sou mãe, mas sou advogada defensora dos direitos fundamentais descritos na certeza. nossa Constituição, que é a base desse projeto Escola Sem Partido. Com certeza, com certeza. Eu acho que nós somos cidadãs e como tais, né, nós temos uma importância, uma preocupação da gente viver numa sociedade melhor. Então, quando a gente pensa numa sociedade melhor, é claro que a gente sempre pensa na educação. Então, uma boa educação transforma bons cidadãos. Eu acho que é essa a premissa hoje do nosso debate. E aí eu vou pedir para a doutora Cheryl falar um pouco sobre a sua visão dessa temática. Qual é a sua opinião? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é desmistificar o nome. É como você disse, escola sem partido. Dá a impressão que a escola tem partido. Na verdade, a escola é assim desde que ela nasceu, desde que o mundo é mundo, que a escola é desse jeito. Quer dizer, por que então agora eu vou inventar uma escola sem partido? O nome não é bom, deveria se chamar na verdade escola sem noção, porque a escola não tem partido e nem essa celeuma que se faz em torno disso e que pipocou mais agora na última eleição, ela trouxe uma questão de uma polarização. A Constituição Federal, ela já traz o valor liberdade, ela já dá essa liberdade e a escola é o lugar mais pleno para se fazer isso. A escola é um lugar maravilhoso para o debate. Não existe essa neutralidade que se busca, é da máquina, é do computador. O ser humano não é neutro por natureza, então não tem como você fazer uma lei para exigir que alguém seja neutro. Aí eu vou dizer assim, o professor tem que ser neutro, mas o youtuber não é neutro, mas o amigo do meu filho não é neutro. A criança ela é formada por vários ambientes, não é só o ambiente escolar, não é só, mais do que nunca hoje, ela pega qualquer coisa e olha na internet. Então, essa questão de escola sem partido, ao meu ver, ela é muito mal posta, ela já foi arquivada, é um projeto que foi arquivado já na gestão passada, exatamente depois de muitos debates, os profissionais esclareceram que não há necessidade desse projeto, ele é um desserviço hoje para a nossa educação. A gente tem que ter uma
uma educação onde as crianças aprendam a pensar, a refletir a respeito daquilo. E se trata o professor como se o professor fosse algo secundário, como se o professor fosse mal, quando na verdade o professor é o mais democrático que tem. O professor é o que mais respeita a opinião alheia, o professor é o que mais respeita porque ele tem uma turma heterogênea e porque ele ouve todo mundo, porque ele provoca o debate dos diferentes em sala de aula. Então qualquer tipo de mordaça, qualquer tipo de lei que venha no intuito de prejudicar essa comunicação entre professor e aluno, quer dizer, filmar aluno, isso é um absurdo, não para o professor até, mas para o aluno, quer dizer, é uma exposição desnecessária para a criança. Então o projeto não tem pontos positivos nenhum, na verdade a liberdade ela está na Constituição Federal e isso é que a gente tem que respeitar. Doutora Daniele, agora eu quero ouvir a sua opinião sobre a Escola Sem Partido. Eu acho que a grande celeuma que criou com relação a esse projeto foi que lá um dos artigos seria a colocação de um cartaz nas escolas definindo os direitos das crianças e os deveres dos professores. Eu até trouxe aqui o anexo do cartaz, seria, por exemplo, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para nenhuma corrente política, ideológica ou partidária. 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais e religiosas. 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, 4. Socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E 6. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Então a grande briga, o grande questionamento com relação ao projeto Escola Sem Partido seria, como a doutora que falou, minha colega, seria como se colocasse uma mordaça nos professores, impedindo com que eles exercessem o pleno direito de cátedra dentro de uma sala de aula, alegando que a Constituição nos dá a liberdade de expressão, que são coisas completamente diferentes. Né? O direito de cátedra é completamente diferente da liberdade de expressão. Outra coisa, o projeto ele vem, na verdade, ratificar inúmeros artigos da Constituição, da LDB, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, enfim. Aí quando a doutora fala assim, o professor ele não consegue ter a neutralidade, não foi isso que a doutora falou? Ela falou, não, o professor não tem a neutralidade, não foi isso? Sim, não, eu digo assim, o ser humano não é neutro. Qualquer ser humano ele já vem carregado inclusive no seu DNA, de algum tipo de sentimento ou de reação, ou ele é formado na verdade. de conceitos. A gente é preconceito. A gente preconceitua. Então, até pra gente conversar aqui, a gente teve que preconceituar qual é o significado das palavras. Mas, doutora, até o que é uma escola sem partido. Aproveitando, deixa eu só trazer uma questão. Na verdade, tudo isso surgiu porque até alguns vídeos, né, que foram postados no YouTube, a doutora falou muito disso, que lá não existe neutralidade, né, já que a gente pegou essa palavra neutralidade, de professores realmente tentando doutrinar. E aí, na verdade, vem essa palavra doutrinação. E aí eu vou jogar para a doutora Daniele terminar e peço para a doutora pegar esse gancho para depois falar um pouco sobre essa questão. Porque o que acontece? Com as últimas eleições, nós ficamos uma nação muito polarizada. Você é isso ou aquilo, você parte disso ou parte aquilo. Né? Quando, na verdade, o objetivo comum é a melhoria do ser humano, a melhoria do brasileiro, de todos os aspectos sociais, econômicos, culturais, educacionais. E aí quando você fala em escola, a escola ela é pública, seja ela pública ou privada, porque é para o público. E aí esse projeto, na verdade, também visa atingir, sem dúvida nenhuma, muito mais as escolas públicas, porque tem toda uma doutrina comunista via Paulo Freire. O grande embate hoje, que eu vi pelo menos assim, em alguns estudos que eu fiz, é esse embate da educação Paulo Freire, que é totalmente comunista, que é totalmente política ideológica. E é isso que esse projeto vem meio que brecar, olha, se você não... Isso é horrível, porque essa concepção, ela demonstra a falta realmente de profundidade no texto do próprio projeto. E do que seja Paulo
Freire, por isso que eu falei, o Paulo Freire, na verdade, ele nunca foi comunista. O Paulo Freire foi um filósofo, um educador, ele é conhecido internacionalmente, não foi só o Brasil que o reconheceu. É riquíssimo, porque antes de Paulo Freire, você sentava e o aluno era um depósito de conhecimento. Então você tem educação antes de Paulo Freire e você tem depois de Paulo Freire. Quando ele traz, ele diz assim, não, a gente tem que trazer o aluno para a realidade, a gente tem que debater a respeito desse assunto. Certamente o futuro não é daquela pessoa que vai decorar só a tabuada, não. O futuro é muito mais que isso. O futuro vai exigir que a pessoa faça reflexões, que a pessoa consiga, inclusive, contestar o professor em alguma coisa que ele fale. Quer dizer, não existe como proteger crianças em redomas de vidro. Todas as pessoas não são neutras. As pessoas têm que expor o seu pensamento até para a criança aprender a lidar com isso. E qual é o melhor ambiente para se fazer isso, se não na escola? O professor não tem que ter limite. A escola funcionou assim. Eu fui educada assim, a Amanda foi educada assim, Daniela, e você foi educada assim. E nunca nenhum professor foi mal bastante só pegando, definir. Mas a minha educação foi tradicional e conservadora, totalmente diferente do que hoje as escolas estão propagando. Não. E aí eu entendo que, também como pedagoga, e eu já estudei as várias teorias da questão da educação, que a que tem mais eficiência ainda é conservadora, ainda é tradicional. Então, aí por isso que eu falei que aí faz diferença. Quem é que entra numa universidade pública, que é o grande celeiro dos intelectuais do Brasil, vou falar do Brasil, a criança que estudou na escola particular, que teve uma educação tradicional. Não, a gente porque tem você vem agora no Enem, não, mas isso agora que vem o Enem, que vem escola pública, mas isso agora, mas por tradição. Tem escolas públicas maravilhosas, eu estudei em escola, posso falar porque eu estudei em escola pública. Eu vou só pegar o tradição, quando a gente fala do Enem, é uma questão também um pouco polêmica, porque, por exemplo, eu não posso comparar o aluno de uma escola pública de um aluno de uma escola privada, até porque os pais que pagam a escola privada, porque a escola privada o pai está pagando, então o pai exige muito mais, e a pública, apesar do pai estar pagando, mas não ter essa consciência de que ele paga sim, ele acaba aceitando. Então, na verdade, essa polêmica toda também, quando a gente olha de fora, eu acho que a preocupação maior são com aquelas crianças e com aqueles jovens que estão inseridos no contexto daquela escola pública e que muitas vezes aquele professor que se sente muito poderoso, que a gente sabe que existe isso, porque a gente está falando de seres humanos, a gente sabe que existe o bom professor que tem aquela coisa de professor de educar. Ele quer realmente que o seu aluno aprenda a raciocinar por si só. E a gente sabe que tem aquele professor que quer comandar, que ele acha que o pensamento dele é aquele pensamento. E aí não seria perigoso? Não, deixa eu te explicar por quê. A vida da criança, ela se faz com vários tipos de interferência. Hoje tem estudos que dizem que, inclusive, os amigos interferem mais na formação daquela criança do que os próprios pais daquela criança, do que a própria mãe. Não, eu vejo. Quer dizer, por isso que eu falo que faz diferença, porque eu tenho, inclusive, duas crianças que são em idades que poderiam se dizer influenciáveis, né, e que são muito claras no seu pensamento, porque a gente conversa em casa, porque a gente discute a respeito de tudo. Você tem que conversar. Esse projeto, por exemplo, diz que o poder público não se esmiuçará no processo de amadurecimento sexual. Como assim? Nós não vamos discutir educação sexual? Como é um menino aí de 11 anos agora que engravidou e está achando tudo lindo, maravilhoso. Quer dizer, se a gente não der educação sexual, e aí esse é o grande risco, inclusive, do projeto. Quer dizer, o que é o professor doutrinar? O que é ideologia? Aí a gente entra em várias coisas. Mas aí eu vou pegar mais um ganchinho, faz diferença. Só deixa eu responder a sua pergunta que acabou que eu não respondi. Por que isso não faz diferença e não influencia? Porque o aluno vai ter vários professores ao longo da vida. Muitos professores. E esses professores, cada um vai levar um pouco da sua ideia, da sua ideologia, assim, da sua conceituação. Mas o professor está se partindo do pressuposto do que o professor é mau, que o professor não é bom. Quando, na verdade, você diz, o médico sem partido, o arquiteto vai ser sem partido, o gari sem partido, não. Todo mundo tem uma ideologia. Mas eu acho, olha só, a doutora deu o exemplo dos seus filhos. Os seus filhos são alunos de escola privada, né? Então, assim, quando você vai para a escola pública, apesar dos professores serem concursados, eles recebem tão mal que eles não têm condições de se atualizarem.
É diferente de uma escola pública, onde você coloca seu filho numa escola bilíngue, numa escola trilíngue, onde aquele aluno, ele aprende muito mais, e quando você, mãe daquele aluno, você tem nível superior. Porque automaticamente a educação do seu filho vai ter um viés inicial dentro de casa. Ele vai estar sendo educado porque ele tem uma mãe que é uma formadora de opinião, porque é professora, então é formadora de opinião. Então ele já vai ser inserido no mundo social que é a escola, que é o primeiro ambiente social que nós indivíduos temos contato, né, sozinhos, fora o nosso pai e a nossa mãe, onde a gente já vai com uma educação familiar com alguma base. Então, nesse contexto, eu queria saber da sua opinião e logo depois a gente joga para a doutora Daniele. Não faz diferença, o projeto atinge crianças de todas as idades, inclusive adolescentes, jovens, até adultos. Portanto, o projeto se aplica a todo mundo. A diferença de ser público ou ser privada a escola, os pais estão muito mais participativos, a gente vive numa democracia, tanto o pai da escola pública quanto da escola privada, diante de qualquer situação que chame a atenção e que o incomode, ele pode se manifestar de várias formas. A gente vê isso todos os dias nas redes sociais. Tomara que realmente esteja acontecendo isso. Na verdade, eu sei que a lei é para todas, não foi essa a pergunta que eu fiz. Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: a gente sabe que o aluno da escola pública é um aluno muito mais carente. Acho que a gente tem essa consciência. E esses alunos é que acaba preocupando, porque tudo é levado muito para a escola pública. Eu costumo dizer que o pobre no Brasil, ele é tido como cobaia. Infelizmente isso acontece, não adianta a gente não querer falar sobre isso, a gente sabe que é. Porque quem paga a escola privada, o pai vai lá, o pai cobra e às vezes ameaça. E como é comércio, o dono de uma escola privada, ele está preocupado com o dinheiro. Então ele não quer perder o aluno. E geralmente uma escola privada boa, ela é cara, né? Então se gasta muito. Então, na verdade, assim, sabendo que a lei ela vai funcionar para todos, porque será para todos, mas existe essa preocupação até por algumas questões de alguns vídeos que vazaram na internet de professores realmente tendo um comportamento que acabou assustando alguns pais e algumas mães. E aí, nesse contexto, eu te jogo, doutora Daniela, para você falar. A doutora falou sobre a mordaça, né? Esse projeto não vem para mordaçar ninguém, até porque ele é discutido em cima da nossa Constituição e das leis que já existem no país. O que é para se fazer, na verdade, é um controle das imposições que determinados professores, se aproveitando ali do domínio daquela sala de aula, do tempo daquela sala de aula, porque eles vão impor as suas vontades, as suas posições políticas, religiosas, sexuais, enfim. Então não é uma lei da mordaça, na verdade, e aí eu entendo que sim, é um controle, porque a gente vê vídeos espalhados na internet de professores incentivando alunos a fazerem passeatas, a fazer uma certa tipo de orientação sexual que não é uma orientação, na verdade pois é uma que a partir do momento que você vai dizer o que é certo, o que é errado, qual é a orientação, você está se metendo numa área que é a área da escola, que é uma área na qual os professores são treinados para isso. Ela vem para eles. Os professores são treinados. Mas o professor é treinado para ensinar. O professor educação sexual. Também. Hoje em dia o professor ensina de tudo, as matérias são inúmeras. Então certo. O professor tem que ensinar tudo. Mas você não acha que seria? Eu tenho uma preocupação. Por exemplo, como ele vai fazer a gente isso? sabe que nas escolas também existem os pedófilos, tá? E dizer pra mim que pedofilia não é exceção. Não é exceção. pedofilia. Acontece. Não é exceção, acontece. Infelizmente, quando a gente entra no debate, a gente traz temas que você pode dizer que é exceção ou não, mas o tema está ali, é uma preocupação de um pai ou de uma mãe. Isso então, vai diante de um crime. Como que seria a preparação desses professores? Porque assim, eu acho que a nossa educação é muito precária. Eu acho que os nossos professores, alguns professores de algumas escolas, algumas localidades, né, que existe isso, o professor, quando ele vai fazer um concurso público para uma escola municipal ou para uma escola estadual, muitas vezes, dependendo da nota dele, ele pode escolher ou não, e a gente sabe que tem alguns que vai lá, né, para algumas escolas que são delicadas e complicadas. Mas, dá licença, tiveram denúncias agora com relação às redações do Enem, que eles só estavam aprovando os alunos que tinham aquela ideologia lá comunista socialista. Gente, várias denúncias com relação a esse aluninho aqui que escreve isso aqui, eu vou passar mas é um isso ali. absurdo.
Hoje em dia você pegar um caso ou pegar outro para você generalizar, isso é péssimo. Quer dizer, não é da natureza da democracia, da liberdade, da educação, você colocar mordaça no professor. Vamos então colocar. Agora pode ter algum crime, pode ter desvio? Pode. Então, doutora, a doutora acha, você corrige pontualmente. A doutora acha que, na verdade, então, está se pegando casos polêmicos, casos que dão mídia para se fazer. Exatamente. Exatamente. Discordo. Meninas, eu acho que o projeto nada mais é do que ratificar tudo que está na Constituição, não, que a gente o já projeto, tem, se você lê o texto, leiam o texto, né? né? Quer dizer, se você lê o texto, você vai ver que, na verdade, o projeto, ele realmente começa, então, o artigo 1º, quer dizer, todo mundo tem liberdade. Só que ele traz, por exemplo, essa obrigação de filmar, de mandar para algum lugar. E aí, você não está expondo o professor, você está expondo a criança. Eu falei isso, a criança está com o dedo no nariz, você foi lá, filmou a criança está gordinha, a criança está com uma barriga, não sei o quê. Você vai expor essa criança. Essa criança tem que conviver num ambiente onde ela se sinta natural. Mas aí... Por isso que eu disse, eu não deixei fotografar meu filho na escola. Eu, se tivesse filho, deixaria filmar cantando hino nacional, poderia distribuir nas redes sociais. Não, uma coisa não é filmar a criança, não é pelo hino, é filmar a criança expondo a criança. Hoje a rede social expõe. Mas aí é pra filmar a criança e não a turma? Não, a filmagem é direto, por exemplo, eu vou só te filmar. Sim, você pode filmar a criança e de repente tem uma lá atrás que não queria ser filmada. Eu não dá direito da imagem. Se for filmar uma criança específica, tem que ter autorização dos pais. Eu acho que o projeto não fala disso, fala? Fala que tem que filmar, que pode filmar as crianças. Olha só, eu acho que a gente tem que deixar uma coisa bem clara, que tá ficando meio confusa e a gente está falando muito juntas e quem está assistindo não vai entender. Sim. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado assim, quando a gente faz a defesa de algo que a gente acredita, porque a gente está falando com uma professora, então automaticamente você também quer uma proteção pro professor. É normal, é natural. Mas eu acho que eu não dou aula por dinheiro. Mas aí eu não tô falando isso aqui. Eu não estou falando isso aqui, eu não estou entrando nesse mérito do profissionalismo da doutora, não é isso que eu estou falando. A minha preocupação é a gente levar informação para aquelas pessoas que querem entender o que é isso, se isso realmente é bom ou não para a sociedade. A gente não está falando de uma única pessoa, porque quando a gente olha para a sociedade ela é múltipla. Né? Nós somos diferentes e nós somos iguais ao mesmo tempo. Então, quando você fala de uma sociedade, eu acho que não é só um caso, porque nenhuma lei ela é feita, analisada por causa de um único caso. Geralmente são vários casos que começam, as questões começam a chegar, a pipocar, e às vezes o Congresso para analisar ou recepciona porque qualquer cidadão pode enviar um projeto de lei que vai ser analisado se realmente tem fundamento ou não. Então a gente sabe, tanto que a doutora mesma falou que o projeto já foi engaventado e provavelmente está para votar, então a gente sabe que as coisas não são feitas assim, né, que as coisas são analisadas. A minha única preocupação como cidadã são realmente com a formação dessas crianças, o futuro dessas crianças, porque eles serão o nosso futuro. Serão os nossos futuros vereadores, os nossos futuros deputados, os nossos que tem que saber pensar, professores. Que tem que conviver com o diferente, Amanda. Então a riqueza e a beleza do ser humano é conviver com diferentes. É inclusive discordar dos diferentes. É ouvir e depois inclusive ter uma decepção. Olha, o meu professor falou isso. Poxa, mas depois eu fui lá e pesquisei e vi que não é bem assim. E levar isso. A gente tem que construir esse ser humano e dar liberdade para que o professor possa construir esse ser humano. E eu não posso pautar nenhum projeto de lei com base em casos de crime que aconteceu ou de desvios. Isso acontece em qualquer profissão. E nem por isso eu vou inventar um médico sem partido porque um médico lá fez alguma coisa com uma paciente. Aquela pessoa é criminosa. Então não é por causa da conduta de uns e outros que a mídia deu o espaço e que se viralizou, muitas vezes até fake news, e que isso foi embora. Não é por isso que eu vou mexer num formato de discussão que veio até hoje, que todos nós fomos formados nesse formato e nunca ninguém reclamou que aquele professor parece mais comunista ou de direita ou de esquerda ou isso ou aquilo, vota, né? Ninguém. Mas a doutora também não acha que quando a gente ensina o aluno a interpretar, por exemplo, tem muita escola que não ensina o aluno a interpretar, tem escola, e aí eu volto na escola pública, gente, desculpa, mas é o você está subestimando. Não, na verdade, você está subestimando a escola pública e o aluno. Doutora, deixa eu só falar uma coisa.
coisa, eu não estou subestimando. Eu vejo. É uma realidade. Porque antes de eu trazer, eu fui pesquisar, eu fui nas escolas, eu tenho muitos amigos que são professores de escolas públicas. Sim. E eles falam, Amanda, a gente muitas vezes não tem tempo de se reciclar. E eu acho muito complicado quando você bota nas costas do professor uma série de responsabilidades que tem um pouco a ver com a família também. Sim. Eu acho que eu sempre faço uma brincadeira no final do programa que eu falo uma palavra e o que vem à sua cabeça você me responda. Tá? Então eu vou começar com a Daniele, que já é super sócia do canal. Direito. Dever. Advocacia. Amor ao direito, amor à justiça. Educação. Família. Liberdade. É tudo na vida. Liberdade. Direito. Mulher. É tudo na vida. E eu finalizo por aqui, quero agradecer mais uma vez as doutoras. É ruim porque mesa redonda acaba ficando meio extensa e a gente quer Mesa falar, porque a redonda, gente a quer gente defender, é fica assim. importante a gente defender aquilo que a gente interpretou e aquilo que a gente entendeu que é melhor, realmente, eu concordo. E aí a gente vai ficando por aqui, eu sempre finalizo com a mensagem da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E peço a todos vocês, não esqueçam, inscrevam-se no canal. É importante a participação de vocês. Mandem também e-mail pra gente, mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com.